Olá a todos, meu nome é Renan, eu sou da editora Bela Vista Cultural e estou aqui para conversar com vocês a respeito do nosso projeto, que é o Caminhos da Riqueza no Brasil, o Guia da Educação Financeira, que é uma ação que contou com o patrocínio da XP Educação e do Mercado Pago, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esse nosso projeto é uma ação cultural que a gente chama de transmídia, porque através de diferentes produtos a gente resolveu conversar com públicos diferenciados e que poderiam se interessar no conteúdo do projeto e basicamente busca apresentar conteúdos sobre educação financeira de uma maneira simples e descomplicada para pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com essa temática ao longo das suas vidas. Então esse projeto, ele busca iniciar pessoas nesse universo da educação financeira, e é uma questão muito importante para todas as pessoas, todo mundo, enfim, tem uma remuneração, tem um trabalho, uma maneira de ter um recebimento. E se você começa a pensar na educação financeira, o quanto antes, você com certeza lá no futuro vai poder colher um resultado melhor em função aí do acúmulo de um capital, em função de uma aposentadoria, em prol dos objetivos que você quer para a sua vida. A gente costuma falar que todo mundo tem sonhos. E a maneira de você realizar o seu sonho, seja comprar um celular, seja fazer uma viagem, fazer uma faculdade, pagar algo para os seus pais, enfim, tudo isso está relacionado ao dinheiro e tudo isso está relacionado à educação financeira. E essa é a mensagem do projeto principal que a gente quer passar para todos. Essa apresentação que vai ser feita aqui, ela é dividida em duas partes, sendo que nessa primeira eu estou falando um pouquinho sobre o que que é o projeto, como que ele foi formulado, qual que é a ideia. E aí na segunda parte, o Sérgio Simões, que é o coordenador editorial aqui da Bela Vista Cultural, vai abordar os tópicos principais abordados no livro e que constam aí como a linha mestra para todos os produtos desenvolvidos pela nossa ação cultural. Mas, bom, o que que é o nosso projeto? O nosso projeto, como eu falei, ele é uma ação transmídia. Por quê? Porque através de diferentes produtos a gente fala com públicos diferenciados e que podem se interessar no conteúdo dessa proposta cultural. O primeiro dos produtos que a gente lançou foi um livro que foi desenvolvido ao longo de meses e que contou com a participação aí de pesquisadores, redatores, de um coordenador editorial, do pessoal ali da arte, da diagramação, e que juntos, após várias etapas, construíram o conteúdo que deu origem à obra pronta. Essa obra pronta foi enviada para a gráfica, que imprimiu esse material, foram 3.000 exemplares impressos pelo projeto cultural, e grande parte dessa tiragem foi enviada gratuitamente para escolas e entidades culturais parceiras, sendo que, no momento em que a gente fez essa doação desses livros, a gente foi até esses locais e conversou com os professores e com os estudantes a respeito do projeto cultural que nós promovemos. Com os estudantes, as apresentações elas foram um pouco mais lúdicas para trazer aí o universo da educação financeira e ligar com o cotidiano desse aluno que está indo aí para uma parte final da sua educação escolar e aí ingressando no mercado de trabalho ou indo fazer uma faculdade. Enfim, a ideia era realmente mostrar como aquilo está perto da vida desse aluno que recebeu exemplar do livro e participou dessas apresentações. Com os professores, essas apresentações foram um pouquinho diferentes. Por quê? Porque a gente tem um outro produto dentro do projeto, que é uma cartilha pedagógica. Essa cartilha foi entregue para o professor, contendo sugestões de atividades para ele trabalhar o conteúdo do livro junto aos estudantes dos ensinos fundamental e médio, de modo que o professor ele tivesse ali um apoio para implantar esse conteúdo de educação financeira nas suas atividades cotidianas. Essa cartilha pedagógica ela é bem completa, ela também tem sugestões
de filmes para serem passados em sala de aula, de livros para serem passados como material de apoio, enfim. A gente fez o acompanhamento de algumas escolas ao longo de alguns meses e está colhendo ainda os resultados da aplicação desse conteúdo em parceria com essas instituições de ensino. Outro produto que foi lançado pelo projeto cultural foi uma exposição fotográfica digital. Essa exposição ela foi colocada à disposição de toda a população na internet, então qualquer pessoa que queira acessar essa exposição pode acessar gratuitamente do seu celular e computador, e ela foi desenvolvida como uma maneira aí da gente criar uma expectativa no público quando a gente fez o lançamento desse projeto. Esse projeto ele contou com uma divulgação muito forte em mídias sociais, redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, e a ideia foi aí fazer um chamariz para as pessoas se interessarem pelo lançamento do projeto. Por fim, a gente tem um último produto, que é um livro num formato acessível, que chama Daisy. É um arquivo, um programa que você coloca no computador e aí ele começa a ler todo o conteúdo do livro para pessoas que têm deficiência visual. Então, essa é uma medida de acessibilidade para as pessoas poderem acessar esse conteúdo junto a um público que inicialmente não teria acesso a todo o conteúdo que está presente no livro. Eu especificamente estou falando com vocês em 2022, mas acredito que algumas pessoas estejam vendo esse vídeo até em outros anos, no futuro, porque a ideia é que essa gravação ela seja colocada na internet e fique disponibilizada a todos de uma maneira perene. Inclusive, se você for professor, se você trabalhar junto com uma entidade de ensino, de cultura, entre em contato com a gente, porque nós temos total interesse em levar conteúdos como esse, conteúdos similares, enfim, para sua entidade. A gente é uma editora de impacto social e acredita que os nossos conteúdos têm que ser devolvidos para a escola, devolvidos para a sociedade, enfim, fazer um trabalho educacional de maneira que isso traga uma real devolutiva e o impacto social nas comunidades onde a gente está presente. Eu espero que vocês gostem da apresentação que vai ser feita pelo Sérgio Simões agora. A gente está à disposição de todos vocês para dar continuidade às ações do projeto. E aqui nos comentários a gente vai deixar os nossos contatos aqui para que todo mundo possa acessar os demais materiais que foram desenvolvidos pelo projeto, além do livro. O livro, inclusive, caso você queira adquiri-lo, ele está à disposição de todo mundo que quiser comprar por um preço bem acessível na loja da Bela Vista Cultural, em belavistacultural.com.br. E essa ação é só um start aí para demais projetos que a gente vai fazer sobre um tema muito importante para o brasileiro, que é justamente a educação financeira. Então, a gente conta com todos vocês para os próximos projetos, a gente está à disposição de todos. E agora eu vou passar então a palavra para o Sérgio Simões, nosso coordenador, que vai fazer uma apresentação sobre o conteúdo editorial da publicação. Muito obrigado a todos. Olá, vamos dar uma rápida olhada na história econômica do país? Quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, logo tiveram contato com os indígenas do tronco Tupi-Guarani e se estabeleceu um sistema de trocas e escambo entre os dois povos. Esses indígenas, a maior parte deles ocupando o nosso litoral, ajudaram os europeus em várias atividades, e sobretudo no corte do pau-brasil, uma árvore muito usada na Europa, da qual se extraía um pigmento usado para tintura de tecidos. Portanto, era muito valiosa no mercado europeu. A atividade de aproveitamento do pau-brasil deu algum retorno econômico para a corte portuguesa, mas logo ficou difícil encontrar essa árvore um pouco mais adentro, a não ser na faixa litorânea. Então, por uma questão de logística, de custo, não compensava adentrar o território à procura dessas árvores. Essa atividade, então, diminuiu de tamanho. Mas, além dessa atividade, era preciso administrar e proteger o novo território. A corte portuguesa, então, opta pela instalação de capitanias hereditárias, um modelo de administração feudal que passou a ser utilizado também nas novas terras descobertas. O Brasil, então, foi dividido em 14 capitanias hereditárias e,
tem início a plantação da cana-de-açúcar. Contudo, apenas 2 capitanias tiveram um certo êxito na questão econômica: Pernambuco e São Vicente. Ainda assim, mesmo com o fracasso de várias capitanias ao longo do litoral, o açúcar fixou os portugueses no litoral e em grandes propriedades, todas elas praticamente autossuficientes, sem depender uma das outras. Surge então a primeira classe abastada, que são os senhores de engenhos, sobretudo empresários portugueses que tinham recursos para plantar a cana e exportar grandes quantidades de açúcar. Importante também, sobretudo numa primeira fase, era a mão de obra indígena, mas, como vimos, eles foram os primeiros povos a serem escravizados aqui e foram sendo substituídos pelos africanos trazidos daquele continente. Era um início de um tráfico humano entre os 2 continentes tão distantes. Para a corte portuguesa, um negócio bastante rentável, pois sustentava os portos, tanto do Brasil como na costa africana, onde os escravos eram embarcados. No início do século XVIII, uma descoberta vem mudar essa configuração econômica. O ouro passa a ser a principal fonte e as primeiras jazidas, quando são descobertas, fazem com que toda a configuração da colônia se altere. A capital, que até então era Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro, ou seja, o centro da colônia torna-se o Rio de Janeiro. A mineração se torna prioridade absoluta e não só a descoberta do ouro e a exploração, mas, sobretudo, toda a administração, cobrar impostos era fundamental. E todos esses recursos deste ouro, eles tinham como destino a economia portuguesa. Exatamente nesse contexto que, em 1763, a cidade do Rio de Janeiro torna-se a sede do Vice-Reino do Brasil e a capital da colônia. Assim como essa proximidade das minas faz com que todo esse eixo se transforme. Mas também, além do ouro, uma outra atividade torna-se muito importante, que é a pecuária. O gado torna-se a principal fonte de alimento para os exploradores envolvidos com mineração. Forma-se uma complexa linha de abastecimento de produtos básicos, mas muito importante, que vai dinamizar, inclusive, outras áreas distantes. Na esteira dessa exploração do ouro, novas vilas e povoados são fundados e a administração se consolida como uma estrutura bastante burocrática e hierarquizada, altamente centralizada. Pela primeira vez, então, os funcionários públicos e os garimpeiros passam a adotar a moeda em seu cotidiano para fazer compra e troca. Outra classe que surge, importante também no contexto de dinamização da economia, são a dos tropeiros, que passam a interligar, sobretudo, a região sudeste, onde estão as minas de ouro, com a região sul. Então, esses tropeiros passam a abastecer os centros mineradores, nesses caminhos, criando povoados, criando vilas, que depois vão dar origem a pequenas cidades. Tudo que é bom dura pouco, parece ser o mote da economia, e no Brasil não foi diferente nesse período. As jazidas de ouro foram se esgotando até o final do século XVIII, e todo o lucro com essa exploração acabou indo para a metrópole portuguesa. E de lá, a maior parte foi para a Inglaterra, com quem Portugal tinha uma dívida, inclusive em termos de proteção. Esse ouro, em terras inglesas, pode-se dizer também que ele vai ser muito importante para sustentar a Revolução Industrial. E aqui, no sul, o gado bovino, sobretudo o charque e o couro, sustentam uma economia e vai ser um ciclo também muito importante. O Nordeste, que até então se baseava toda a sua produção na cultura da cana-de-açúcar, tem uma alteração. O algodão também se torna uma cultura muito importante. A partir do início do século XIX, mais precisamente em 1808, as 2 principais potências da época, França e Inglaterra, disputavam a supremacia do comércio local, e Portugal era um aliado da Inglaterra. Então, temendo as invasões napoleônicas, com total apoio logístico, a família real deixa Lisboa e vem para o Brasil. É uma situação inédita na história entre colônias,
e isso vai mudar toda a geopolítica da colônia. Entre outras mudanças importantes, Dom João VI, que era o principal monarca lusitano, ele teve medidas muito rápidas. A primeira delas, abrir os portos brasileiros, que estavam fechados ao comércio internacional, aos produtos ingleses. Então, isso significava o fim do monopólio comercial português. As mercadorias inglesas passam a ter uma taxação privilegiada, um patamar de taxação menor até mesmo do que os produtos portugueses, algo inédito. A independência do Brasil teve um custo alto. Como aliada incondicional de Portugal, a Inglaterra obteve vantagens comerciais com a chegada da família real ao Brasil. Quando Dom Pedro declarou a independência em 1822, os portugueses exigiram uma indenização pelas perdas, em uma quantia altíssima. A conta dessa indenização pedida por Portugal ficou na casa dos 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil, muito pobre, não tinha como pagar Portugal, então emprestou essa quantia dos ingleses. Era um primeiro grande empréstimo feito pelo país independente e praticamente impagável. O governo imperial basicamente dependia da exportação de matéria-prima, administrando um território disperso, sem indústrias, com uma corte concentrada no Rio de Janeiro, repleta de funcionários públicos que custavam caro aos cofres. Para pagar essa conta, era necessário fazer empréstimos e as dívidas aumentavam. Tanto que, em meados do século XIX, o serviço da dívida já representava 40% de toda a receita. Não havia nenhum crédito governamental para investimentos, e nesse contexto, Dom Pedro I renuncia. Nessa época, comércio de escravo ainda rentável era o grande negócio, mas a pressão externa era grande, sobretudo para que se abolisse a escravidão. Quase 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, mas em 1888, finalmente a escravidão chega ao fim, pelo menos oficialmente. No reinado seguinte, Dom Pedro II tem ações bastante importantes no contexto da nova colônia, agora, sobretudo incentivando o café e ampliando as ferrovias. O reinado de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, portanto, teve pontos positivos. Pode-se destacar que o seu governo foi construída a primeira estrada de ferro no Brasil em 1854, ligando a Petrópolis, na região serrana, à capital Rio de Janeiro. Era um empreendimento inovador, ousado, tendo à frente como o Barão de Mauá, um empresário que era industrial e bastante importante porque foi pioneiro na construção dessas ferrovias. Nesse século ocorreu também um deslocamento do eixo produtivo do Nordeste e Norte para o Centro-Sul, sobretudo no extremo sul, no Rio Grande do Sul, onde o processamento de couro era um dos destaques. Mas o grande produto econômico que ganhar uma importância inédita é o café, sobretudo no período entre 1850 a 1930. A produção em larga escala, voltada para a exportação, a partir de 1850, tira o país de uma letargia econômica. Por mais de 70 anos, será o principal produto de uma economia, que tem toda essa cadeia voltada para a exportação. A primeira região onde se planta café é o Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, essa cultura se estende um pouquinho mais longe, na zona da Mata Mineira, Centro-Oeste Paulista e região de Campinas, onde os chamados senhores, grandes fazendeiros, vão ter uma grande vocação para o lucro com essa atividade e também para a acumulação de capital. A explicação para esse boom da produção cafeeira é que o produto que era um pouco consumido no mundo teve um boom e passou a ser muito valorizado, sobretudo nos mercados europeus e no mercado norte-americano. Virou um artigo de luxo e o Brasil se beneficiou por ter condições de atender esse mercado, sobretudo o mercado norte-americano.
O café sustenta a economia há muito tempo, por muito tempo, como já vimos, mas dependia, sobretudo nas grandes fazendas, da mão de obra escrava. E, com o fim dessa escravidão, por pressão externa, sobretudo, a solução foi trazer uma nova mão de obra. E havia uma disponibilidade na Europa, que enfrentava graves crises econômicas. Então, por uma ação do governo, já agora o Império, muitos europeus são convidados ou fazem contratos para deixarem seus países e aqui explorar a terra, ganhando terras e ganhando alguns incentivos. Essa imigração, na verdade, tinha começado bem antes, já na década de 1820, com uma ação encabeçada por Dom João VI, sobretudo com a chegada de suíços e alemães na região serrana do Rio de Janeiro. Depois também, no esteio dessas duas imigrações, foram chegados os primeiros italianos, que tinham subsídios do governo para formar núcleos habitacionais aqui no Brasil, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e no Sul também. Numa segunda fase de importação dessa mão de obra, os próprios fazendeiros faziam essa contratação. Um dos casos mais emblemáticos é do senador Vergueiro, na fazenda Bicaba, no interior paulista, que trazia esses imigrantes europeus e eles, a partir do Porto de Santos, se deslocavam para a fazenda. Era um contrato direto. Na virada do século XIX para o século XX, nós temos um outro produto, que é a borracha, que também vai ser muito importante em termos econômicos, mas, nesse caso, concentrada na região norte do Brasil. A borracha ou látex vai ser o terceiro produto exportado do Brasil em termos de volume. O Brasil tinha condições, com essa exploração, de atender à indústria mundial de pneumáticos. Muitos nordestinos saem de seus estados de origem e se embrenham nas florestas para um regime intensivo de extração do látex, mas em condições precárias. Nessa virada de século, Manaus e Belém, duas capitais importantes da região norte, vão ganhar prédios luxuosos, ambas vão construir seus teatros municipais, mas essa fartura dura pouco. Com a concorrência externa de países asiáticos, o látex produzido pelo Brasil vai perder seu valor comercial e esse ciclo chega ao fim. O café, por muitos anos, sustentou a economia do Brasil. No entanto, a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorreu uma forte desvalorização dos produtos no mercado internacional e o café não escapou. O Brasil, então, de imediato sente o baque dessa perda de valores. Com a queda de preços e uma superprodução, de repente, toneladas de café estocados perdem seu valor de mercado e simplesmente não há o que fazer. Muitos fazendeiros optam simplesmente por jogá-lo fora ou queimá-los. Muitos empresários, fazendeiros sobretudo, perdem suas fortunas. No início da década seguinte, um pouco antes do começo da Segunda Grande Guerra Mundial, o Brasil já importava itens básicos como trigo, combustíveis e matérias-primas industriais. E se dá conta que este modelo agrário exportador é bastante deficiente. Então, o capital se desloca e passa do setor cafeeiro para as atividades industriais. A partir do governo de Getúlio Vargas, o país então aposta na industrialização e, com isso, tenta ficar menos dependente da importação de todos os itens, muitos deles básicos. Mas essa indústria se restringe a alguns estados, sobretudo do Sudeste, como Rio e São Paulo. Ou seja, não há uma industrialização homogênea em todo o país. São feitos também investimentos no setor de siderurgia, comunicação, geração de energia e transportes. São criadas ainda as usinas hidrelétricas importantes e siderúrgicas também, como os Minas, em Minas Gerais, e a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Quando o Juscelino Kubitschek assume o poder, ele adota um lema bastante ousado, 50 anos em 5, ou seja, um crescimento acelerado em 5 anos.
E o Brasil, que até então tinha uma exportação voltada, sobretudo, para o mercado externo, né? Ou seja, café e matérias-primas, todas voltadas para a exportação para o exterior, finalmente começa a se preocupar em atender o seu mercado interno. Com esse slogan, 50 anos em 5, adotado por Juscelino Kubitschek, o Brasil também passa a investir em outras áreas básicas, como educação, alimentação, energia, transporte e indústria de base. No entanto, era preciso ligar as diferentes regiões e a indústria automobilística passa a tomar o lugar das ferrovias. O Brasil, então, tem necessidade de ampliar e modernizar suas estradas, e é preciso criar novos caminhos entre um país de vastas áreas, muito distantes e praticamente sem ligação. As ferrovias que até então eram fundamentais para levar o café das fazendas produtoras até os portos são deixadas de lado. E a matriz modal e logística passa a ter como base as rodovias, ou seja, esse transporte passa a ser prioritário. No final da década de 1950, começa também a construção de Brasília, que vai substituir a capital, Rio de Janeiro. Era um projeto antigo que previa a interiorização do Brasil e o desenvolvimento da região centro-oeste. A conclusão das obras de Brasília no início da década de 1960 é muito importante para o Brasil, sobretudo no setor que transporta para o centro-oeste uma capital. A arquitetura mundial vai ganhar reconhecimento por essas ousadas obras. Mas, apesar desse pioneirismo em algumas áreas, Juscelino Kubitschek enfrenta graves crises e a economia não vai bem. Uma dívida de 300 milhões junto ao Fundo Monetário Internacional. Entre a década de 1950 e 1960, são feitos importantes investimentos com capital nacional em grandes obras. A ideia era fortalecer a nossa economia e melhorar a infraestrutura. A situação econômica era boa, sobretudo a partir do fim da década de 60, início da década de 70, com grandes empreiteiras fazendo grandes obras de infraestrutura. Na década de 1970, o governo consegue bons resultados por um certo período e vê o PIB crescer. Esse período, conhecido como milagre, começa em 68 e se estende até a crise do petróleo, em 1973, ano de disparada do preço do barril de petróleo no mercado mundial. Com essa alta inesperada, o ciclo de bonança econômica chega ao fim. Classifica-se como o fim do milagre econômico, na década de 1970. Já nesse período, o governo não tinha muitos recursos para fazer seus investimentos. E quem não tem dinheiro acaba tendo que recorrer a terceiros. Esse era o mantra que guiava o governo. E os recursos para alicerçar a economia vinham de empréstimos no exterior, sobretudo do Fundo Monetário Internacional. Contudo, os gastos públicos acima das receitas e os descontroles no preço fizeram com que a inflação fugisse de controle. Já era preocupante, mas cada vez mais altas. Durante esse período, já com os governos civis e seus ministros das áreas econômicas lançaram todo tipo de plano, sem sucesso efetivo para controlar a inflação. Assim, por décadas, o equilíbrio das contas públicas era uma espécie de miragem no horizonte cada vez mais distante. A inflação era um pesadelo diário para o brasileiro. A escalada inflacionária no Brasil, sobretudo na década de 1990, significou um descontrole bastante preocupante. Em 1993, a taxa de inflação anual estava em 2.700. Os planos econômicos de diferentes matizes muitas vezes apostaram no congelamento forçado dos preços e salários, mas sem obter o sucesso esperado. Um dos
planos econômicos chegam a confiscar a poupança de toda a população, incluindo até mesmo das camadas mais pobres. Mesmo assim, mesmo com essa ousada medida, não conseguiu controlar a inflação e muito menos equilibrar as finanças. Como não se conseguia dar eficiência e competitividade às empresas estatais, uma solução foi passá-las para a iniciativa privada. Era a privatização alardeada como uma solução para o problema. Mas o que muda a história econômica do Brasil e, sobretudo, a história de controle inflacionário é a instituição do Plano Real em 1994. O plano foi, quando instituído, permitiu finalmente conquistas inéditas, sobretudo estabilizando a economia. Assim, a sociedade e as camadas mais pobres se beneficiam dessa moeda finalmente estável. Nos primeiros ciclos econômicos do Brasil, como vimos, a exportação de determinados produtos foi o principal mote, mas isso não se mudou ainda ao longo dos séculos. Essa parece ser uma fórmula que direciona a nossa economia. Passados mais de 500 anos desde o descobrimento do Brasil, as commodities são responsáveis por 65% das brasileiras, sobretudo no agro, incluindo soja, petróleo e minério de ferro. O país, então, fica numa gangorra de altos e baixos de preços internacionais, sujeito a preocupantes oscilações. A estabilização da moeda, o controle da inflação e o superávit fiscal traz finalmente otimismo aos mercados, mas nesse contexto, novamente o mercado interno surge com possibilidade de ser o grande motor de crescimento. A partir de 2005, o alto volume de exportações propicia um superávit nas contas externas, e com isso consegue-se finalmente sanar a dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. E, nesse mesmo contexto, a entrada massiva de dólares e, em 2008, portanto, 3 anos depois, a descoberta do pré-sal é uma notícia bastante alentadora e o Brasil finalmente passa a sonhar em ser autossuficiente na produção de petróleo. No ano de 2008, o mundo inteiro se viu diante de uma crise que jogou todas as principais economias em recessão. A partir dessa crise global em 2008, muitos países tiveram PIBs negativos, mesmo países de primeiro mundo. Mas o Brasil, com reservas cambiais altas, conseguiu escapar ileso. Contudo, a falta de competitividade na indústria era minimizada com subsídios e altas taxas de importação. A estabilidade econômica e, sobretudo, a política trouxe crescimentos pífios, sobretudo a partir de 2014. Ainda hoje, o Brasil depende de uma forma perigosa de exportações de produtos primários e, como vimos, sempre sujeito a oscilações de preços e refém de crises internacionais. No caso de crises de origem econômica, mesmo política, muitos investidores internacionais se retraem. Eles procuram estabilidades em outros países, onde a situação econômica pode ser mais estável e com melhores perspectivas. O capital sempre procura outros destinos. A crise do Covid-19 no final do ano de 2019 acentuou ainda mais a tendência de autoproteção do capital, e os investimentos externos se retraíram, sobretudo nesses 2 últimos anos. Governos tiveram que investir em suas economias para evitar quebras de setores. O desemprego e a inflação voltaram a assustar mesmo grandes potências. Para o bem e para o mal, vivemos hoje uma economia globalizada, onde precisamos de uma indústria competitiva e com acesso a novas tecnologias. O comércio é a mesma coisa. Precisamos, então, de ter uma nova visão de futuro e um planejamento a longo prazo para sermos competitivos neste mundo altamente globalizado. O país, nos últimos anos, tem enfrentado seus dilemas. Venceu a inflação, estabilizou a moeda. E nós, como pessoas físicas ou pessoas jurídicas, também temos que fazer o mesmo em se tratando de geração de riqueza. Muitas vezes, para alcançar uma dependência e uma autonomia financeira, precisamos de mudanças de hábito, de um novo padrão de consumo, de gastos,
sobretudo saber analisar o papel que o dinheiro tem em nossas vidas. Antes de falar em lucros ou investimentos, precisamos avaliar se o que ganhamos e conseguimos poupar está de acordo com o nosso projeto de vida. Nesse sentido, o planejamento financeiro, antes de tudo, é um planejamento da própria vida, do seu bem-estar, definindo metas e traçando planos factíveis. Vale frisar, vai a mim muito além de dados sobre receitas, gastos, e você precisa estar procurando sempre viver no equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Uma pesquisa feita pela Febraban, por exemplo, indica que a maioria dos brasileiros quase sempre sai das suas contas mensais no limite. Vive perigosamente no fio da navalha entre renda, entre o que ganha e os seus gastos. Com isso, a sensação predominante é que não estamos nos preparando de uma forma adequada para enfrentar o futuro, sobretudo o futuro financeiro. Aí, vale algumas dicas. A primeira, descubra seus pontos fortes e procure aperfeiçoá-los. Faça uma análise o que você pode fazer melhor. Segundo, faça o mesmo com seus pontos fracos e tente melhorá-los. Defina sempre os objetivos, o tempo e quanto dinheiro vai precisar para dar conta dos seus projetos. Faça sempre que possível uma radiografia de sua vida financeira. Pergunte a você mesmo. Se não souber a resposta, peça ajuda a especialistas. Eles estão disponíveis e cada vez mais são mais fáceis de serem consultados. Se você vive em uma família, esse cuidado deve se estender até os demais entes. A educação financeira deve ser inclusiva, envolver todos os membros. Por isso, aproveite a capacidade de aprendizado dos pequenos, explique para eles as dificuldades, discuta o tema, estimule sempre que possível eles mesmos a chegar às suas próprias conclusões, sobretudo ao preço do que é caro, ao preço do que é barato, o que pode ser e o que não precisa ser comprado. Ou seja, os gastos em família precisam ser corretamente dimensionados e precisam sempre envolver os filhos diretamente. Quanto mais cedo eles tiverem essa preocupação com o dinheiro e com a possibilidade de guardar, vai ser melhor para todos e pode-se fazer projetos no longo prazo. Receita, despesa, lucro, salário, remuneração, todos são assuntos muito complexos e precisam ser bem aprendizados. Na verdade, o conceito em si é fácil. A questão é saber dar o destino para cada um desses itens. Sabendo o que cada um deles representa, o dinheiro pode finalmente ajudar você a alcançar suas metas. Mas é muito importante, tenha planos factíveis, alcançáveis, dentro de sua realidade e de suas posses. Quando vamos falar de poupança, não da poupança como um modelo de investimento, mas sim da ação de guardar recursos para que eles possam ser usados ou no futuro ou em situações de emergência. Você precisa estar preparado para sempre poder arcar com os gastos imprevisíveis, que tem um aspecto psicológico. Você fica mais tranquilo e provavelmente vai melhorar até seu sono. Uma boa meta, garantem os especialistas, é comprometer 50%, ou seja, metade dos seus rendimentos, com os chamados gastos essenciais, e sempre que puder, deixar uma sobra para seus investimentos. Quanto aos gastos mensais, temos 3 diferentes tipos. Os chamados fixos, os essenciais, que não se alteram mês a mês, e também temos os variáveis, que são, sobretudo, as contas, que todo mês pode chegar a um patamar, por exemplo, luz, gás ou supermercado. E também temos as despesas extras, que surgem em determinadas partes do ano. Independente dessa origem, desses 3 tipologias diferentes, todas precisam estar no seu radar, para você não ser pego de surpresa.
Nesse sentido, uma ferramenta muito eficaz é a boa e velha planilha. Pode ser de papel ou digital, ou mesmo no seu celular, onde você anota todas as entradas mensais, despesa e, importante, todo tipo de gasto. A planilha ela tem várias finalidades e uma delas, talvez a mais importante, é de mostrar para você qual é sua real situação financeira. A tarefa de fazer esse controle mensal pode ser um pouco difícil, sobretudo no começo, mas eliminar dívidas, ou ao menos conseguir melhores condições para quitar essas dívidas, é sempre uma decisão sábia. Mesmo se você tem dívidas antigas, é bom sempre procurar negociar com os credores. Quase sempre pode-se conseguir bons descontos. Isso vale, inclusive, para quem está negativado nos órgãos de serviço de proteção ao crédito. E, na situação oficial hoje, mostra que os brasileiros estão perigosamente endividados. Atente-se também aos chamados ralos de dinheiro, onde você deixa o seu dinheiro e muitas vezes nem percebe. Para começar, tenha cuidado com a oferta de crédito, sobretudo aquelas muito fáceis, caso do cartão de crédito, pois, apesar de sua facilidade, as administradoras costumam cobrar juros rotativos estratosféricos, e isso pode se transformar numa bola de neve. Os bancos também cobram taxas altíssimas para manter sua conta. E hoje existe uma opção que pode ajudar você a driblar essas tarifas altas. São chamados bancos digitais, uma excelente alternativa para fugir de taxas abusivas. Caso eu tenha alguma dúvida, consulte o site do Banco Central e veja quais bancos oferecem as menores taxas. Também é importante, quanto a esses dois itens, é usar o mínimo possível os limites do cheque especial. O uso do cheque especial significa você estar sujeito a taxas altíssimas de juros. E aprenda-se a se beneficiar das modalidades financeiras, tais como o Pix, para fazer você transferência de valores, o Internet Bank, ou os bancos digitais com suas tarifas menores e uma série de serviços que podem fazer a diferença. Faça pequenas economias no seu dia a dia, planilhe os seus gastos, sobretudo com educação, alimentação, lazer, supermercado, conta de energia, assinatura de TV ou streaming e outros atos. Se preocupe com suas pequenas contas no dia a dia. Aquele cafezinho de manhã e à tarde tem impacto no final do mês. A pizza que você come no sábado com a família tem um certo impacto no final do mês. Ou seja, tudo isso tem que estar sempre sendo levado em conta. Isso, a planilha ajuda você a ter essa radiografia e nunca ser pego de surpresa. Outra dica muito importante, economize o seu tempo também. As compras online, se você souber tirar o melhor proveito delas, são muito práticas. E, como diziam os gregos, tempo é dinheiro. Mais uma dica importante. Foque sempre nos seus objetivos, sobretudo aqueles no longo prazo. Eles são muito importantes. Por exemplo, comprar uma casa, pensar na sua aposentadoria, se vai ser aposentadoria só pública, ou um misto de pública ou privada, seja uma viagem dos seus sonhos, tudo precisa ser realmente dimensionado e você precisa saber o que é necessário para alcançar esse sonho. Outra dica importante, seja sempre precavido, sobretudo quanto ao seu patrimônio. Nesse sentido, o seguro de vida e os seguros de bens pessoais ou de automóvel é sempre um produto financeiro que deve estar no seu horizonte. Importante também saber os dois principais tipos de investimentos, ou seja, renda fixa e renda variável. Os chamados renda fixas são os mais seguros, mas, em contrapartida, a rentabilidade costuma ser menor. Nesse caso, temos, por exemplo, os CDBs, a poupança como modalidade de investimento e o tesouro direto, entre outros. Já aqueles chamados investimentos de renda variável, eles têm maiores chances de você trazer maiores ganhos, mas requerem um acompanhamento mais a miúde, sobretudo acompanhamento das altas, dos valores, dos títulos, e acompanhar se eles estão subindo, estão descendo.
É preciso ter muito controle, mas muita calma também. Um exemplo clássico da renda variável são as ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores. Outro produto também importante em termos de renda variável são os fundos imobiliários. É importante também saber o seu perfil de investidor. Se você é conservador, prefere o que é mais seguro ou gosta de correr riscos, ou tem um perfil mais arrojado. Tanto o conservador como o arrojado tem que sempre levar em conta o cenário. O investidor mais conservador geralmente aplica em um produto já pronto, e aí você sabe que vai correr poucos riscos, tanto no curto no médio prazo. Já o investidor arrojado, ele almeja ganhos e dividendos maiores, também com objetivos que podem ser no longo e no médio prazo, mas sempre com base em boa informação e experiência e muitas vezes recorrendo a especialistas. Importante também, além deste perfil de investidor, ter uma reserva de emergência. Aqui vale uma dica. Uma coisa é reserva de emergência, outra coisa é uma meta financeira. Ter recursos guardados para enfrentar uma emergência ou imprevisto tem sempre um bom efeito, inclusive em termos psicológicos, e você sente que está controlando bem a sua vida financeira. Sempre precisa ter-se uma meta com esse dinheiro que vai ser guardado para emergências. Você precisa também, se esse dinheiro ser aplicado para casos de emergências, um produto que tenha uma boa liquidez. Escolha no mercado investimentos que se enquadrem dentro dessa perspectiva e com ganhos também interessantes. Para quem gosta de correr certo risco, como vimos o perfil do investidor, a Bolsa de Valores também é interessante. A Bolsa é um mercado onde se negocia os títulos emitidos por empresas de capital aberto. As ações, evidentemente, apresentam riscos, mas é um produto que, se trabalhado bem, sobretudo no longo prazo, pode trazer excelentes ganhos. Ou seja, a chance de você ter melhor rendimento comparando-se com produtos mais conservadores. As ações são o principal produto negociado na Bolsa de Valores, mas não único. Para fechar, procure sempre se renovar, vá atrás da informação, abandone os ultrapassados paradigmas em relação ao seu dinheiro e como lidar com ele. Afinal, além da transformação tecnológica, o mundo apresenta mudanças também em diferentes áreas que impactam no seu dia a dia. Além da tecnologia, nós vemos um consumo em mudança, negócios em mudanças, padrões comportamentais estão sempre em mudança. A sociedade está mudando. Por isso, é preciso se reinventar, é preciso aprender, é preciso desaprender e reaprender, sempre de olho no que pode ser melhor para você. Não existe uma fórmula única para todos, mas com bom senso e capacidade de pensar no futuro, você chega lá. Obrigado e até a próxima.